jogando xadrez todo dia, até desistir por falta de incentivo ou pelos prazeres fáceis da vida. Eu comecei com E4 e ele com E5. Desenvolvi o cavalo e ele também. Eu desenvolvi o bispo e ele tomou o peão. Eu expulsei o cavalo com o peão e ele entregou o cavalo pro meu cavalo. Eu tomei o peão de E5 com o cavalo e consegui abdicar um duplo. E ele entregou a dama. Eu roquei, ele avançou um peão para G6. Eu dei cheque de bispo. Ele cobriu o cheque com o bispo dele, então eu troquei. Eu tomei a torre dele e ele desenvolveu o cavalo. Eu tomei o peão de H7 e ele moveu o rei. E eu dei cheque no rei de dama. Ele moveu o rei para E6 e eu dei outro cheque de bispo. Ele moveu o rei para E7 e eu dei outro cheque de dama. Ele teve que mover o rei para D8 e eu coloquei a torre na coluna E. Ele avançou um peão para B6, eu movi meu cavalo para D5 e perdi um rei de fugir por C7. Ele moveu essa torre e eu dei mate de torre. Nessa outra partida eu joguei de pretas, o adversário começou avançando o peão para B4. E eu avancei para E5. Ele ameaçou o peão fianqueitando o bispo, mas eu não defendi, só coloquei outro peão em D5. Ele tomou meu peão de bispo e eu ameacei o bispo dele desenvolvendo o cavalo. Eu tomei o peão dele com meu bispo e ele tomou meu peão de G7 com o bispo. E eu vou perder minha torre. Eu desenvolvi meu bispo para F5 e ele tomou minha torre. Eu avancei um peão para F6 para limitar o bispo dele. Ele expulsou meu bispo, então eu voltei para D6. Ele desenvolveu o cavalo e eu coloquei a dama em E2. Ele ameaçou meu bispo em F5 com o cavalo, então eu voltei o bispo para D2. E ele entregou o cavalo pro meu bispo. Ele avançou um peão para E6 e eu fiz o roque longo. Ele moveu a dama para F3, ameaçando meu bispo e cheque. Então eu defendi movendo minha dama para E6. Ele ameaçou trocar bispo pelo meu cavalo, enfraquecendo o meu rei. Eu defendi com o meu cavalo, ameaçando o bispo dele, que já era algo que eu queria fazer. Ele trocou e eu retomei de cavalo. Ele fez o roque curto e eu tomei o bispo de torre. Ele ameaçou meu bispo, então eu tomei e ameacei a dama dele. Ele moveu a dama para G2 e eu percebi que dava para forçar ele a entregar a dama. Então eu movi minha torre para G8, com a intenção de cravar a dama dele. Ele avançou um peão para F3, tentando expulsar meu bispo. Então eu movi o bispo para H3, cravando a dama dele. E aí ele abandonou a partida. Eu gostei muito dessa partida. É claro que o cara facilitou bastante, fazendo um monte de lance de peão e também entregando algumas peças. Mas eu acho que eu consegui aproveitar bem os erros dele. Eu acho. Comenta aí o que você achou dessa partida. Agora a próxima partida já é do dia 25. E eu vou mostrar duas partidas. Eu comecei com E4, ele foi E5, eu desenvolvi o cavalo e ele defendeu o peão, desenvolvendo o cavalo. Eu desenvolvi o bispo, ele desenvolveu o bispo dele. Eu roquei e ele tirou a dama da casa inicial. Eu desenvolvi outro cavalo e ele também. Eu avancei um peão para D3, defendendo mais ainda meu outro peão de E4. Ele avançou um peão para D5. Eu acho que isso é abrir o centro, né? Eu tomei o peão e ele moveu o cavalo para B4. Eu cravei o outro cavalo com a dama dele e ele rocou. Eu avancei esse peão para D4 e ele tomou. Eu tomei de cavalo e ele voltou com o bispo. Não sei o porquê. Eu tentei expulsar esse cavalo dele, então ele capturou o peão em D5. Eu movi minha dama para D3 e ele moveu a dele para E5, ameaçando o mate. E eu voltei meu bispo para D2 e não percebi a ameaça de mate. E perdi a partida. Na outra partida eu joguei de pretas e o adversário começou com E3 e eu com E5. Ele avançou outro peão para D3 e eu desenvolvi um cavalo. Ele também desenvolveu um cavalo. Eu desenvolvi o outro cavalo e ele avançou um peão para D4. Eu defendi meu peão de E5 e ele cravou meu cavalo no rei. Eu avancei meu peão para D4 e ele tomou, ameaçando meu cavalo. Então eu avancei o cavalo para E4. Ele fez o roque curto e eu cravei o cavalo dele na dama. Ele desenvolveu o outro cavalo e eu desenvolvi o bispo para C5. Ele tomou meu peão de D5 com o cavalo e eu fiz o roque curto. Ele tentou expulsar meu bispo, então eu troquei o bispo pelo cavalo. E ele tomou de peão, enfraquecendo o rei dele. Eu movi a dama para G5, dando cheque no rei. Ele moveu o rei para H1 e eu movi minha dama para H4. Ele tomou meu cavalo em E4 com o peão. Eu movi minha torre para D8 e ele avançou o peão para E6. E eu tomei com meu peão de F7. Ele avançou um peão para H3 e eu movi meu outro cavalo para E6, planejando dar mate. Ele fianquetou o bispo, ameaçando o meu cavalo, e eu movi meu cavalo para F3. Ele moveu a torre dele para G1 e eu tomei o peão H3 dando mate.